E foi liberado no fim da noite, depois de mais de 5 horas, o trânsito na rodovia Washington Luiz, em Rio Preto, no sentido Mirassol. Um homem morreu num grave acidente envolvendo 3 carretas e um carro ontem à tarde. O acidente aconteceu por volta das 5 da tarde, horário em que o movimento começa a ficar intenso na rodovia Washington Luiz, no sentido Rio Preto-Mirassol. O engavetamento envolveu 4 veículos, 3 caminhões e um carro. Uma das carretas prensou o carro contra um caminhão que seguia um pouco à frente. Uma terceira carreta também se envolveu no acidente. O motorista da carreta que atingiu o carro contou à polícia que perdeu o freio do veículo e não conseguiu evitar a colisão. A princípio o trânsito estava moroso, né? Estava quase parando, foi verificado que estava em baixa velocidade, ele falou que acionou o freio do veículo e o freio não respondeu. E aí ele acabou colidindo na traseira e aí acertou outros veículos também. Vai ser feito trabalho de perícia, a perícia vai fazer um trabalho mais minucioso para verificar se realmente houve essa falha no freio que causou o sinistro de trânsito. Além de interditar a rodovia para o trabalho de resgate das equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária, o entorno da Washington Luiz também precisou ser isolado, porque uma das carretas transportava uma carga perigosa e havia risco de vazamento. A carreta que ficou sobre o veículo de passeio, ele estava carregado com ácido sulfúrico, é um material extremamente corrosivo, ele em contato com o ambiente ele pode formar nuvens de gases. O manual solicita até 400 metros de isolamento se houvesse um vazamento. Então a gente se precaveu. O reflexo do acidente foi sentido em praticamente toda a extensão da Washington Luiz entre Mirassol e Rio Preto. Para desviar do acidente, a única alternativa era usar a marginal da rodovia, o que também gerou congestionamento. Mas o trânsito no entorno do acidente só foi liberado depois que as equipes não constataram mais riscos. Mas o trabalho estava longe de acabar. Assim que conseguiram separar os veículos com a utilização de um guindaste, os bombeiros ainda tiveram bastante dificuldade para acessar o interior do carro. Depois de mais ou menos 4 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros acaba de remover as ferragens do veículo, que ficou totalmente destruído, para certificar sobre a presença de vítimas dentro do carro. Um trabalho minucioso e complexo. E nesse momento, os bombeiros já sabem que o motorista, única vítima do acidente, infelizmente não resistiu. O que restou do carro foi retirado da pista depois que o trabalho dos bombeiros e da perícia foi concluído. A rodovia, no entanto, só pôde ser liberada já no fim da noite. O motorista do carro que morreu no acidente é Glaucio Rogério Gonçalves Gouveia. Ele era advogado, tinha 51 anos e morava em Rio Preto. Já estou com a Desirê aqui no estúdio, com o G1, porque a gente vai trazer uma apuração, inclusive, exclusiva do G1 envolvendo esse acidente. Nós tivemos ontem, Desirê, com a nossa equipe lá, acompanhando de perto todo o trabalho ali de um possível resgate que, infelizmente, não pôde acontecer. O trabalho para retirar essa carreta com produto tão perigoso ali da rodovia. E aí a versão passada, na verdade, pelo caminhoneiro ali, pelo motorista para a polícia, é que ele teria perdido o freio, por isso o acidente aconteceu. Na apuração do G1, a gente chega em um outro caminho, uma outra apuração. Eu reforço a apuração exclusiva do G1 e da Desirê aqui. Boa isso tarde. mesmo, Tiago. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente ouviu o policial rodoviário falando, né, que o motorista do caminhão disse, a versão dele, de que ele teria perdido o freio e, por isso, ocasionado o acidente. Nós recebemos com exclusividade do próprio advogado da empresa, a qual esse motorista, né, trabalha, e ele disse pra gente que não, que na verdade esse motorista dormiu ali na cabine, né, olha só, as imagens mostram, né, são claras, que ele estava dormindo, então ele, né, acaba passando ali por cima do carro e ocasionando todo o acidente. Eu vou pedir até para o pessoal, Desirê, desculpa só te interromper, para a gente colocar esse vídeo mais uma vez, para a gente ver em detalhes, porque a gente consegue notar, são várias as câmeras ali, são as câmeras de segurança da própria empresa, que estão dentro desse caminhão, então elas coletaram essa imagem. Vou pedir para o pessoal colocar, a gente vê que o motorista aparece com a cabeça do lado e ele assusta. Ali quando aconteceu essa batida, provavelmente pelo barulho, pelo impacto, dá para ouvir até um grito dele ali. Sim. E aí o que dá para entender, a gente tentando analisar essa imagem, é que ele teria assustado, dormido, acelerado, um pouco mais assustou e acabou pisando ainda mais no acelerador. A gente consegue ver até o desespero dele para sair ali do caminhão para tentar. A gente está vendo a imagem novamente. Então a gente percebe esse susto, o que denota que de fato ele estaria dormindo até a cabeça do lado. Demonstra isso, tudo isso vai ser periciado, apurado, claro. É parte da investigação da Polícia Civil, mas o vídeo chama a atenção.
Sim, exatamente. A gente percebe pela imagem, né, que ele só se dá conta quando justamente tem a batida. Então, quando ele bate na traseira ali do carro, né? E aí a empresa informou pra gente que o caminhão estava super periciado, né? Estava todo regulamentado, foi vistoriado, inclusive, recentemente. Então, que não fazia sentido essa versão do freio, né? Dele ter perdido o freio, uma causa mecânica, né? Sim. Que teria ocasionado esse acidente. A empresa, então, disse pra gente que está apurando, né, os fatos. Quem informou pra gente isso foi o advogado Gabriel Rabinovich, tá? Que é o advogado da empresa do caminhão. E ele disse pra gente, então, que a empresa está apurando, né, colaborando com as autoridades competentes, mas que, de fato, a versão passada pelo motorista não corresponde ao que as câmeras mostram, né? De que ele teria, sim, perdido o freio, de que ele teria, assim, dormido, perdão. E a empresa ainda disse que ele estava a 9 km por hora, ele não estava realmente correndo, né? Mas que teria tido essa falha humana, né? E não mecânica no caminhão, Thiago. A gente consegue, estamos vendo o vídeo com detalhe, dá para ver na imagem, inclusive, que o trânsito estava bem lento. A gente sabe que a Washington Luiz tem ficado, durante esses dias todos de obras ali, as obras de melhoria, claro, terceira faixa, duplicação, que são necessárias para a região, estão deixando, a gente está vendo novamente, o fluxo bem lento. Dá para ver nas imagens, inclusive, da traseira, da lateral ali do caminhão. E aí, de repente, a gente consegue perceber esse susto e a carreta subindo ali no que sobrou do veículo, infelizmente. A gente viu isso ontem no local e acompanhamos, vimos essa apuração. Claro que esse vídeo agora vai para a Polícia Civil, o advogado, da mesma forma que nos procurou para informar isso, né, Desirê, procurou o G1 para passar esse novo vídeo, claro, vai passar para a Polícia Civil e as investigações possivelmente tomam um rumo diferente do que a versão passada pelo motorista. Desirê, o pessoal está comentando no WhatsApp justamente esse acidente. Deixa eu pedir para o pessoal colocar para a gente aqui já, e a gente já vai tratando disso aqui. Ed Bastos, num cochilo, uma vida se foi. Exatamente, Ed. É a mensagem que todo mundo pensou, né? Eu acho que todo mundo que está acompanhando a gente em casa, nós aqui na redação, foi a primeira coisa que nós falou, poxa vida, naquele momento ali de dispersão, de cochilar, uma pessoa que estava aí trabalhando, né, indo, voltando de Mirassol, o advogado que era daqui, acabou uma vida que se vai, né? É isso, fica pra gente, então, que não foi um acidente, né? As imagens mostram que, na verdade, houve uma negligência, até por parte do motorista que estava ali a trabalho, né, e que deveria estar prestando atenção no trânsito. Não cabe, né, a perícia vai saber exatamente, né, com base nas investigações aí, exatamente o que aconteceu, mas, mais uma vez, as imagens são muito claras. E é importante ressaltar que agora a investigação da polícia, claro, vai conversar com esse motorista para saber as condições de trabalho, se ele estava rodando há muito tempo, não, se ele tinha tido uma noite de descanso ou não, porque isso é recomendação, inclusive, da Polícia Rodoviária, antes de caminhoneiros saírem, qualquer motorista ter uma boa noite de sono, descanso para poder seguir viagem. Então, tudo isso vai ser apurado, quais as causas, as condições que levaram esse motorista a cochilar no volante, mas fato é que a versão passada por ele para a polícia, não condiz com as imagens que mostram a realidade do que aconteceu. É isso, né, Desirê? É isso, reforço para o pessoal que essas imagens, essa matéria completa vai estar lá no G1, para quem quiser rever a imagem, para quem quiser ler com mais detalhes exatamente o que aconteceu em relação a esse acidente, Thiago. Tá certo, Desirê, obrigado pelas informações, pela apuração. O G1 sempre colado com a gente aqui, trazendo as informações apuradas e precisas para vocês. Valeu. Obrigadão, viu?